nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, hoje nos colocamos diante do Senhor, pedindo sua proteção, sua companhia e que possamos ser seus amigos. Pedimos, Jesus, que possamos te encontrar no homem que sofre, que possamos te encontrar no nosso irmão que caminha conosco a cada dia. Amém. Maria, Mãe dos homens, Mãe da Igreja, caminha conosco e nos ensina a encontrar a Cristo no homem que sofre, no homem comum. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós chegamos, enfim, à nossa última aula. A última aula do nosso curso. Eu espero que você esteja bem. Eu sou o irmão Tiago, para quem ainda não assistiu nenhuma outra aula. E se você ainda não viu, eu convido que assista as nossas outras aulas do nosso curso da Amizade com Cristo, para entender melhor essa também, porque essa sendo a última, bom, ela pode ser muito compreensível, mas com as outras a gente vai pegando aquela bagagem que já veio trabalhando comigo, com o irmão Jesus, com o irmão Pedro, com o Padre Myron, e tudo isso se condensa nessa última aula. Eu acho que você lembra, você que assistiu, que eu dizia naquela primeira aula, na introdução do nosso curso, que a gente não chega ao final do livro nessa aula. Porque nós convidamos a você que, a partir disso, possa refletir e possa entrar nesse mistério das palavras de Cristo, que é a última parte do livro do Robert Hugh Benson. O livro vai continuar, vai falar sobre as palavras de Cristo, vai falar sobre a ressurreição, o dia de Páscoa, mas nós vamos acabar aqui, onde parece que fica aquilo que a gente precisa mais entender, a parte que é mais teórica, para depois entrar nisso, nessa contemplação, nessa oração, da experiência de Cristo a partir das Sagradas Escrituras, o Cristo histórico, o Cristo das Escrituras, o Cristo que a gente conhece pelas Escrituras, a partir da oração em cima das Sagradas Escrituras. A gente vai ficar aqui, antes de chegar nisso, porque esse passo que você tem que fazer, eu não posso fazer por você. É uma coisa mais pessoal, mais assim que só dá para fazer você com Cristo. Então a gente para aqui nessa reflexão que Robert Hugh Benson faz sobre Cristo no homem comum e no homem que sofre. É difícil ver Cristo no homem comum, justamente porque é comum demais. Não chama a atenção de ninguém. E eu acho que, na verdade, é onde mais nos cruzamos com Cristo e menos o percebemos. Gente, pode ser que nesse curso, nessa aula, eu não fale tanto o nome do autor, mas toda essa reflexão vem justamente do livro. E Cristo presente naquele que sofre é muito similar a Cristo no homem comum. Por isso, todos passam por sofrimentos. E todos desejam que os sofrimentos acabem. Então, não conseguimos conciliar dor e alegria. Mas Cristo está na dor. E Cristo é a alegria. Eu gostaria de iniciar falando sobre Cristo no homem comum, lendo para você uma passagem do Evangelho, que é a passagem que Robert Hugh Benson propõe no livro, na reflexão que ele faz de Cristo no homem comum. Essa passagem
eu vou me atrever a usar para nos guiar tanto por esse caminho do homem comum, mas também do homem que sofre. Porque é uma passagem que fala de pessoas, dos pequenos, dos mínimos, mas também fala daquelas pessoas que estão sofrendo. Que é a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Eu sei que é um pouco longo assim, mas vale a pena, porque assim a gente percebe como a palavra de Deus quer falar para a gente, quer entrar no nosso íntimo e não ficar assim vago, mas a gente conseguir encontrar aquilo que Deus quer nos falar a partir das Sagradas Escrituras. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Doente e me cuidastes de mim. Na prisão e viestes até mim. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos a ti? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mínimos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber. Eu era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. E esses responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes mínimos, foi a mim que o deixastes de fazer. E esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Bom, esse texto inspira uma reflexão do autor sobre o encontro com Cristo, no homem comum. Mas, como eu já tinha dito, é válido também para a gente entrar naquele mistério do homem que sofre. Nos ilumina muito a encontrar Cristo no homem que sofre. Mas, partindo para o homem comum primeiro, nasce uma questão: como podem ser condenados alguns e premiados outros por algo realizado sem pleno conhecimento, realizado numa certa ignorância a respeito de estar Cristo naqueles que servimos ou rejeitamos? Bom, essa questão de como é que pode ser que eu seja condenado ou seja salvo por servir alguém que para mim é uma pessoa qualquer, eu nem me dou conta que Cristo está nele. Como assim? Mas o autor faz uma reflexão interessante sobre isso. Ele fala que é muito simples responder. Todos nós sentimos a atração do próximo. Ninguém está isento dessa atração pelo próximo, de querer ajudar o próximo, de perceber a necessidade do outro. O homem é um ser social, como muito se diz hoje em dia. Ou seja,
Nós não somos capazes de rejeitar o nosso próximo sem experimentarmos a culpa de fazer isso. Nossa consciência alerta quando não servimos aos demais. Pelo menos por algum tempo, porque a consciência é como um cachorro bravo que fica latindo para todo mundo, e quanto mais a gente bate, mais a gente bate, mais a gente bate, porque ele está latindo, uma hora ele não vai latir mais. Então, assim também é a nossa consciência. Nossa consciência vai falando: você deixou de servir. Olha que você devia ter ajudado essa pessoa. Veja a necessidade desse. Aquela pessoa está doente porque você não vai visitar. Mas aos poucos, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai batendo nesse cachorro que é a consciência até ele parar de latir. Então, no começo ela vai nos alertando, mas por nossa culpa, a gente pode fazer com que ela não nos alerte mais. Mas no começo, todas as pessoas sentem essa atração do próximo. E é próprio de nós. Quando nós deixamos de servir ao próximo, é porque nós já estragamos tanto nossa consciência que já não somos capazes de escutar a nossa consciência. E esse alerta da consciência é o próprio Cristo, que é a palavra de Deus, que ainda quando desconhecida, nos alerta que somos para o outro. Que nós não estamos fechados em nós. Não pode ser que eu, o irmão Tiago, fique tão preocupado comigo mesmo que eu não consiga olhar para a necessidade do outro, do meu irmão que convive comigo todo dia. Como eu não vou perceber isso? Como eu não vou perceber o meu irmão? Eu escuto a Cristo. Cristo me fala todos os dias. Eu posso fazer igual uma criança birrenta e tapar o ouvido e lá, você não me escuta. Mas Cristo não deixa de falar. O problema está em mim. Precisamos perceber que Cristo está no coração de todo homem que pensa em mim. Isso aí vem do livro também. Nisso eu peguei... Agora eu estou com o livro em português, gente, mas isso aqui foi uma tradução que eu fiz, que eu estava com um exemplar em espanhol. E aparece assim lá, né? Perceber que Cristo está no coração de todo homem que pensa em mim. E também no coração do que não me concede nenhum pensamento. O importante não é que ele pense em mim ou não. Que esse homem saiba quem eu sou ou não, que essa pessoa se importe comigo ou não. Mesmo que ele me rejeite totalmente, Cristo está nele. E eu preciso encontrar Cristo nele. Cristo está na boca de todo homem que fala comigo. Cristo está nos olhos que me olham. Cristo está nos ouvidos que me escutam. Mas como eu posso fazer isso? Como eu posso perceber esse Cristo que está em todo homem? Esse Cristo que está em toda pessoa com quem eu me encontro? E com aquelas pessoas, e que também está naquelas pessoas com quem eu não me encontro? Bom, não precisamos ir longe demais para fazer esse exercício. Não é que a gente precisa pensar, Cristo está na pessoa, está naquele japonês que eu nunca vi na minha vida, que provavelmente nunca vai sair do Japão e eu nunca vou conhecer. Não é isso. A gente pode fazer esse exercício a partir dessas pessoas que estão aqui do nosso lado. Porque assim nós poderemos formar um coração que consiga encontrar Cristo em toda pessoa, mesmo naquelas com quem nós não temos contato. E como se faz esse exercício? Bom, se você é casado, é na sua esposa, nos seus filhos, que você precisa encontrar a Cristo. Não é procurar a Cristo naquelas pessoas desconhecidas, mas começa pelas pessoas conhecidas do seu entorno, a sua família. Se a gente não é capaz de encontrar Cristo, a bondade de Cristo, o amor de Cristo nas pessoas que nós amamos,
Porque não sei, né? Pode ser que o amor vai esfriando. E isso é mal. Mas nessas pessoas que nós dizemos amar, se nós não somos capazes de encontrar a Cristo, que amor é esse? Gente, como é possível? O nosso exercício não é tão difícil. Eu começo aqui falando daquela pessoa que você sente aquele carinho especial. Você que é filho, na sua mãe, no seu pai, na sua avó, no seu avô. Você que está namorando na sua namorada, no seu namorado. Você que tem vários irmãos, no seu irmão, na sua irmã. Isso não é tão difícil, porque nós já sentimos humanamente esse carinho por essas pessoas. Mas encontrar a Cristo é passar desse carinho só humano e ir aprofundando nesse amor, procurando aqueles rastros de Deus nessa pessoa, vendo os dons, contemplando os dons que Deus deu para essa pessoa e buscando fazer aquilo que reflete o maior bem para essa pessoa. Procurar que essa pessoa seja plenamente feliz. E nós, como cristãos, é também naquela pessoa que eu vejo passando fome. Agora sim, começa naquela pessoa que está aqui comigo, que eu amo e que eu abraço e que sempre está comigo, na minha mãe, no meu pai. Mas como cristãos, nós devemos passar além disso. Não pode ser que fique só nesse círculo da nossa família. A gente tem que lembrar daquela parábola do bom samaritano, onde Jesus pergunta: e quem era o próximo? Aquele que agiu com misericórdia, é a resposta do escriba. E porque na mentalidade dos judeus daquela época, o próximo era o meu compatriota, o outro judeu. E agora Cristo vem falar de uma mensagem nova, que passa isso, esses laços humanos. Vai mais além, vai nesse corpo de Cristo, nessas pessoas que estão ao meu entorno, que fazem parte do corpo de Cristo. E mesmo aquelas que ainda não fazem, aquelas pessoas que não são batizadas, porque Cristo também chama essas pessoas a vocação que nós já temos de cristão. E Cristo quer elas também como cristãos. Então nós podemos começar a encontrar Cristo, essas pegadas, esses rastros de Cristo, inclusive naquelas pessoas que não são cristãs, naquelas pessoas que muitas vezes nos tratam com ódio, com antipatia, nos tratam mal, porque a gente não está procurando a pessoa em si, a gente está tentando encontrar o amor de Cristo nessa pessoa. E, bom, aí entra esse ponto que eu falava do homem que sofre. Nós, como cristãos, precisamos aprender a encontrar, não só nesse círculo fechado dos nossos parentes, dos nossos amigos, das pessoas que nos são gratas, mas ir além, procurar aquela pessoa que está passando fome, aquela mãe que perdeu o filho. Tantas situações de dor no mundo, tantas pessoas que são como aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó e que foi encontrado pelos ladrões. Nós precisamos ser os bons samaritanos da nossa sociedade, do nosso entorno, do lugar onde a gente vive. Lembrando o que diz São João: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. É impossível, é difícil, é assim, não faz sentido. Como é possível que a gente possa dizer, eu amo a Deus, sim, Senhor, eu te amo, mas a gente não ame o nosso irmão? Onde está Deus? Então, mas como assim? Eu lia outro dia em um livro que, sim, na lógica do amor, em primeiro lugar vem o amor a Deus. Mas na lógica prática da vivência do amor, esse amor a Deus só pode se dar se eu amo o meu irmão, que vem depois.
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então eu amo a Deus, eu me amo, eu amo o próximo. Ok, faz sentido. Mas por que eu amo o próximo? Porque eu me amo. Porque Deus está em mim, porque Cristo está em mim, porque o amor de Deus se manifesta em mim, se manifesta no outro. Ainda quando essa pessoa não quer demonstrar esse amor, mas sempre tem esse amor de Cristo. Ok, você pode me dizer agora, já entendemos como é necessário e que é necessário amar a Cristo no próximo. E tudo isso parece muito bonito, mas como eu faço isso agora, de forma prática, irmão Tiago? Porque está muito bonito, olha que lindo, amar a Deus, e tão profundo. Mas e agora? Bom, o amor geralmente não é pomposo. Não é uma coisa que eu precise fazer obras grandes. Lógico, ele pode se manifestar em obras grandes também. Mas o amor não é feito de grandes coisas. O amor se apresenta em pequenos gestos, que sendo simples, custam, porque fazem com que nós tenhamos que sair de nós mesmos, do nosso egocentrismo, do nosso olhar só para o nosso umbigo, e comecemos a olhar no nosso entorno, a parar de perceber só as nossas necessidades e olhar para as necessidades de cada um que nos cerca. O amor são pequenos gestos que nos levam a não olhar para o eu, mas procurar fazer aquilo que resulta em bem para o tu, para o você. Depende de que região do país nós moramos, né? Pode ser que seja tu, você, mas não importa. Mas é essa segunda pessoa, essa pessoa que não sou eu, que não é o meu umbigo, que não é a minha necessidade, mas é a tua necessidade. Se você quer amar a Cristo presente no próximo de verdade, comece deixando de pensar naquilo que você gosta, naquilo que você quer, naquilo que você acha melhor, naquilo que para você é mais cômodo, e busque agir só pelo bem do outro. Na sua relação com o outro, não procura aquilo que mais te satisfaz, aquilo que mais te agrada. Procura o outro, procura o bem do outro, procura que o outro se sinta amado, que ele perceba o amor de Deus e o amor de Deus que ama por meio de você a essa pessoa, querendo alcançar a felicidade do outro e não a sua. Agora, eu quero passar já disso de Cristo no homem comum, que eu acho que já conseguimos entender por que caminho vai. É esse caminho do amor que a gente já falou, desse amor experimentado de Cristo, Cristo que me ama, e que me ama acima de tudo. Esse Deus que é amor, poderíamos dizer. E agora a gente começa a perceber esse amor de Deus nas pessoas que nos cercam, nas pessoas que estão por aí e que muitas vezes não percebem esse amor também. Nós devemos ser canais do amor de Deus. Esse amor a Cristo presente no homem comum vem dessa experiência de Deus que me ama. Esse amor que eu vejo manifestado no outro, ainda que me seja difícil, ainda que a pessoa pense diferente de mim. E nesse amor que eu dou, porque essa experiência do amor de Cristo em mim é tão forte, é tão marcante, que agora eu tenho que retribuir esse amor. Eu sinto em mim que é necessário que eu retribua, que eu pague o amor com amor. E em quem eu posso manifestar é no meu próximo, esse amor a Deus. E agora a gente passa para, antes de terminar isso,
duas dicas sobre isso, sobre esse amor a Cristo no próximo, a Cristo no homem comum. Uma dica eu tirei exatamente do livro da Amizade com Cristo, e a outra foi mais uma reflexão, porque ele dá duas últimas linhas com relação ao homem que sofre, ao homem comum. Ele fala de duas coisas. Eu peguei a primeira, que ele diz assim, ser alguém de oração. Alguém que se dedica a falar e a estar com Deus. Alguém que considera como prioridade essencial de sua vida a união com Deus. Que tem uma vida espiritual. Porque é impossível que no verdadeiro contato com Deus não aprendamos a vê-lo no homem. E a segunda é conhecer-se. Eu me conhecer, eu conseguir perceber a mim mesmo. Se eu me conheço, e me conhecer não é ver só as coisas negativas, é ver as coisas positivas, os dons de Deus, os dons que Deus me deu. Eu descubro que eu também sou um homem comum, que eu não sou um super-homem, que eu tenho defeitos, que eu tenho qualidades, que como todos os homens eu erro e acerto, e eu sou um homem comum. E que Cristo está em mim. Que Ele mora em mim e assim eu consigo entender como pode Cristo estar no próximo. Mas agora, aqui vem o que eu, o irmão Tiago, recomendo. Não acho possível que você consiga realizar essas duas dicas sozinho. É necessário alguém que te ajude a entender os caminhos do Senhor, que te ajude a ver com objetividade quem você é. É imprescindível ter um diretor espiritual para que esse caminho seja sincero. Lembremos-nos de que ninguém é bom juiz da própria causa. Então, essa ajuda desse diretor espiritual, essa pessoa que entende dos caminhos de Deus e que pode me levar a compreender, a escutar a Deus que vai me falando. É importante. Buscar a direção espiritual vai ser imprescindível para poder encontrar esse caminho de Deus, para ser esse homem de oração, essa mulher de oração, e para poder nos conhecer de verdade. Nos conhecer não só da nossa perspectiva humana, mas desde o olhar de Cristo que nos ama. Agora, em relação a Cristo em quem sofre, o autor vai falar que esse é um problema que permeia a nossa vida, que é uma interrogação constante em tudo. Ele fala que é um problema que se encontra no âmago de qualquer tentativa de resolver o enigma do universo. Porque a dor é ou parece ser a companheira inseparável da vida humana? E ele fala também de várias formas, várias respostas que vão sendo dadas. Ele em um momento fala de algumas filosofias, algumas coisas assim. O mesmo budismo, como responde, ele comenta um pouco sobre isso. E eu falo aqui, afirmando com o autor, que esse problema é tratado por todas as religiões e filosofias. O sofrimento é algo que as religiões e as filosofias sempre falam que existe e tentam tratar de alguma forma. E o mundo em que vivemos hoje em dia, isso já é do irmão Tiago, o mundo em que vivemos hoje em dia tem uma máxima. Essa forma de se relacionar com o problema da dor no mundo atual é extremamente ruim, porque nos forma molengas, incapazes de sofrer, ainda que seja o mínimo, sem reclamar, sem sentir que o nosso mundo está acabando. Eu, irmão Tiago, recomendo para quem quiser entrar
procurar, tentar refletir mais sobre esse sentido da dor, um documento de São João Paulo II, Salvifici Doloris, onde ele fala dos sentidos do sofrimento. É muito profundo, na verdade. Mas, ao invés de gastar argumentos inutilmente sobre a dor, eu me resolvo a te convidar a olhar o crucifixo, olhar para o crucificado. Não pense na sua dor como algo incompreendido por Deus. Veja que o próprio Deus sofreu. Cristo sofreu. E esse é o âmago da questão. Cristo se identificou com o sofrimento. E sofreu muito mais do que eu, muito mais do que você. Ele entende o nosso sofrimento. Ele entende as nossas dores. Olha para a cruz. Olha para a cruz de Cristo na sua dor. E compartilhe com Ele a sua dor. Ao olharmos para aquele que sofre, penso que podemos de maneira extremamente profunda encontrar-nos com a amizade de Cristo. Encontrarmos-nos com Cristo. E aqui, já concluindo, o autor diz que nesse encontro com Cristo que sofre, nós podemos aprender a encontrar Cristo no homem que sofre. Vendo Cristo crucificado, entender os nossos irmãos que sofrem e poder servir a Cristo nesses irmãos que sofrem. E a verdade é que só se tratamos de olhar para essas pessoas buscando a Cristo, seremos capazes de compreendê-los e servi-los. Porque Cristo quis se identificar com o seu sofrimento, sendo vendido, desprezado, abandonado, maltratado e morrendo no patíbulo da cruz. E somente se buscamos unir os nossos sofrimentos com os de Cristo, a nossa cruz nos será mais leve. Somente se nós tentamos buscar servir a Cristo que sofre, no nosso irmão que sofre, a cruz dele vai ficar mais leve. Nós seremos esse bom samaritano, nós seremos esse sireneu também que carrega a cruz com Cristo. Seremos mais capazes de carregar a nossa cruz e seremos mais atentos para ajudar a Jesus a carregar a sua cruz que está no sofrimento dos nossos irmãos. É necessário, pois, fazer de nossos sofrimentos aquilo que São Paulo já dizia. Isso o autor Robert Hugh Benson diz: completar em nossa carne o que falta à paixão de Cristo. Vamos, eu te convido, se você ainda não começou esse caminho de amizade com Cristo, a começá-lo. A não perder mais tempo, e se já está nesse caminho, a não desanimar. Porque, sim, nós temos cruzes, nós temos dificuldades, mas não desanima, porque Cristo está com você. Cristo quer ser seu amigo. Pois não há outro amigo no mundo capaz de nos entender tão perfeitamente quanto Cristo o é. Quanto Cristo é capaz de entender. Eu pensava agora um pouco sobre Santa Teresa, o que ela dizia, Santa Teresa de Ávila, que ela dizia que muitas vezes as pessoas se desanimam da oração porque a oração tratar de amizade com aquele que sabemos que nos ama, mas eu ainda não amo a Cristo, eu percebo que eu não amo a Cristo, mas Ele quer ser o meu amigo. E esse esforço da oração vai fazendo com que Ele, ao pouco, nos vá fazendo capazes de amá-lo. Então, deixemos isso. Vamos ao encontro de Cristo, vamos tentar nos relacionar com Cristo. Nunca abandonemos essa oração, essa proximidade de Cristo, para que possamos deixar que Ele vá nos transformando e vai fazendo de nós amigos dEle. Adiante. Vamos seguir. Vamos com tudo, que a aventura comece.